Bem-vindos a mais um episódio do Supply on the Pod, onde a cadeia de suprimentos ganha vida. Eu sou Leandra Piscor e junto comigo está minha amiga e companheira nessa jornada, Vanessa. Estou aqui para o episódio 2 do nosso canal, Supply on the Pod. Mais uma vez, né, Lê? Falar de um super tema muito relevante para a cadeia de suprimentos. Na verdade, super importante para a cadeia de suprimentos e para a sociedade como um todo. Então, vamos lá? Começar? Vamos nessa. O que a gente vai abordar hoje? Uma pergunta para você, para todo mundo que nos assiste. Todos esses movimentos, o quanto a velocidade com a qual nós temos acesso a qualquer produto, esteja ele onde estiver, todos esses compartilhamentos de informações, de dados, todo esse fenômeno que a gente pode agrupar e colocar tudo dentro de uma única, com um único nome, tem um nome próprio, certo? Certo. Esse fenômeno se chama Globalização. Globalização. E hoje no episódio nós iremos discutir o impacto da globalização em supply chain e o quanto que ele torna a nossa vida mais, na verdade, assim, aprimora a qualidade da vida da sociedade, certo? E também mais conectada, né, amiga? Sim. Até esse nosso canal, como ele é possível. Então, essa troca de informações, de dados, só é possível diante da globalização e dessa nossa vida moderna, no qual as nações, na verdade, as estruturas tendem a estar cada vez mais conectadas. Independentemente da distância geográfica. Então, basicamente, de uma forma bem simples, é isso que constitui a globalização, e ele é responsável pelos grandes avanços da nossa vida moderna. Então, grande parte, né, das soluções que estão disponíveis aí, quando a gente fala do ponto de vista medicamentos, medicina, meios de transporte, todas as outras soluções que hoje a gente tem de uma forma muito fácil, né? O acesso é muito rápido, muito fácil na nossa vida moderna, só é possível por conta desse movimento que se iniciou há alguns anos, certo? E cada vez mais ele aprimora as soluções, os produtos e a velocidade com a qual a gente com a qual a gente consegue movimentar produto e fazer com que chegue mais rápido para o consumidor final? Isso daí, isso mesmo. E esse fenômeno, na verdade, foi bem evidenciado, mais uma vez, na pandemia. Acho que a gente não vai fazer nenhum episódio falando de supply chain e não trazer a pandemia sem falar sobre como um grande choque, né? Afinal de contas, foi um grande choque. E apesar das restrições, grandes restrições que nós enfrentamos durante a pandemia, a grande parte, na verdade, de acesso a produtos, a soluções, a sistemas, eles permaneceram disponíveis. E por quê? Justamente pelo autodesenvolvimento que toda essa estrutura possui hoje. Então, foi possível manter o acesso, manter a disponibilidade do que era essencial, do que era realmente primordial para que a vida continuasse, mesmo diante de uma grande crise que foi a pandemia da Covid, certo? É verdade. Agora, amiga, vamos aproveitar a oportunidade para conectar com o nosso episódio 1. Se vocês ainda não assistiram, assistam, vá lá no nosso canal, sintonize e assista. Vamos aproveitar e fazer uma conexão, né, com o episódio 1, onde a gente falou bastante sobre essa cadeia globalizada e trouxe um pouco um case real, baseado no livro Arriving Today, Chegando na Sua Porta Hoje. Do Christopher. Exato. Vamos fazer um link com ele. E olha que interessante, coloca aí pra gente uma frase em que o Gary Tan, que é CEO da E-Combinator e fundador da Initialized Capital, ele fala
que esse livro é a chave essencial para entender como o nosso mundo está ficando menor e mais interconectado a cada dia. Ele vai um pouco em linha com o que você está falando, né, amiga, com a globalização. Mas será? Até onde? Eu tenho dúvidas, na verdade, e agora está surgindo um conceito muito usual, que é a desglobalização. Principalmente quando a gente vê notícias como essa. Passa mais um, por favor. Quando a gente vê notícias como essa. Estados Unidos investindo 52 bi para impulsionar a fabricação de chips semicondutores no país. Como o Brexit quebrou as bases da economia no Reino Unido, são notícias muito novas. Super novas. Como a Europa está se preparando, ou se preparou, né, para o corte de gás da Rússia por conta da guerra. Como retaliação. Exato. E pensando em Brasil, olha como também tem muitas notícias atuais no sentido de Brasil e China assinam acordos para viabilizar a transação direta entre real e yuan, ou seja, começar a aceitar uma moeda como pagamento que não seja dólar. Tá bom, tem suas restrições, eu acho que tem uma questão aí, mas de qualquer forma, são notícias que demonstram o contrário do que a gente vem falando, né? Esse mundo conectado, interconectado e pequeno. Eu adoraria poder comprar um creme que eu adoro, europeu, direto da Europa. Os melhores são produzidos na Europa. Um celular chinês, adoraria, mas fato ainda não podemos. Essa não é uma realidade. Eu acho que a gente cada vez mais vem enfrentando uma questão de que sim, os países estão conectados, mas, ao mesmo tempo, uma tendência de proteção de nação e questões geopolíticas. Então, eu acho que é super interessante a gente trazer e abordar no tema de hoje um estudo da KPMG, feito recentemente, em que eles trazem as tendências do mercado para a supply chain em 2023. E a primeira tendência que eles trazem é justamente essa, um pouco de quanto as nações estão preocupadas com a questão geopolítica. Então, impactos que a gente viu, seja de guerra, seja de retaliações, né? Brasil e China. Seja qual for o viés, por existirem, já demanda uma reorganização das cadeias. Exato. Certo? Exato. E aí, como tendência do tipo, o estudo traz claramente que 70% dos países, das nações, 6 a cada 10, na verdade, 6 a cada 10 nações que responderam ao estudo justificam e respondem uma preocupação em relação a como é que a gente vai repensar essa cadeia e trazer um pouquinho mais para dentro. Isso, internalizar. Exato. Seja por uma questão, não quero colocar tanto poder, né? No caso dos Estados Unidos, não quero colocar tanto poder de um material que é tão importante, que é a base semicondutores, que é a base chips. É a base para qualquer material de tecnologia. Eletrônico. Então, a gente vai deixar a produção de algo tão sensível na mão de um país que a gente tem uma relação não tão amigável? Sim, é uma excelente pergunta e você vê pelo movimento do próprio país que não é esta a resposta, certo? Certo. Não apenas para os semicondutores, mas também
Na verdade, a gente até falou no episódio 1 muito, e foi retratado num documentário também de abertura de plantas e a volta da fabricação de itens também de alto valor para os Estados Unidos, uma fábrica no Texas, que eu não me recordo agora exatamente qual foi o item. Que, na verdade, a gente já vê esses movimentos em alguns mercados, né? Azeite de oliva. Tá o dobro do preço no mercado. Sério, eu tentei comprar amiga? essa semana. Tá mais de R$ 30 uma marca assim que era inferior a R$ 20. E o que aconteceu? Produção super centralizada na Espanha, não produziu o que era esperado, ruptura no mundo. Diante da falta da oferta, o que acontece com os preços? Sobem automaticamente. Até para todos que nos acompanham, né? Exatamente essa a resposta, é esse movimento super rápido. Quando a gente fala qualquer ruptura, qualquer gargalo na cadeia de suprimentos, em supply chain, o que isso resulta de uma forma muito rápida? Aumento de preço. Então, né, um exemplo muito que está acontecendo agora e que impacta todo mundo é o azeite. É um deles, né? A gente já passou por diversos. E faz sentido isso? Ok, aqui a gente está até tratando de um item que talvez não seja tão essencial, mas quando a gente traz essa mesma pergunta, talvez para uma realidade de uma farmacêutica, para a realidade de um item essencial da indústria alimentícia, faz sentido? Talvez não. E como que isso é uma chave, uma ferramenta para empoderarmos cada vez mais as nações que estão próximas, ou a nossa própria nação? Exato. E, amiga, você comentou 2 temas que eu acho que são super relevantes. E eu acho que é um pouco o que a gente quer atacar aqui no nosso podcast, no nosso episódio de hoje, que é a questão de gerenciamento de risco e um pouco a produção mais próximo. Você mencionou, tem um termo técnico super conhecido que é nearshoring e friendshoring. Fala um pouquinho sobre isso. Qual que é a sua visão em relação a como que as nações, e mesmo pensando em companhia, como é que a gente pode blindar ou tentar diminuir o impacto de uma possível nova crise, enfim, coisas talvez que a gente nem ainda esteja conseguindo visualizar. Acho que, mais uma vez, a gente fala, a gente discute, a gente volta na pandemia. Eu acho que foi um grande ensinamento para todos nós. E um grande ensinamento no sentido de qual é o custo da minha falta. Então, não necessariamente todos os segmentos, né, todos os pequenos empresários, todas as grandes companhias devem sair, né, numa corrida desenfreada. Deixa eu internalizar 100% a minha produção. Não é essa a resposta. Na verdade, não faz sentido esse tipo de solução, pelo menos na minha opinião. O que faz sentido é analisar qual é o custo da minha falta. O que faz sentido, quais são os itens estratégicos, né, Lê, que você mencionou muito bem. Quais são os meus itens estratégicos e que são itens que realmente geram valor para a companhia de uma forma diferenciada, para a minha organização de uma forma diferenciada. São esses os itens que realmente devem receber um incentivo diferenciado e possuir um desenho diferenciado de funcionamento quando a gente fala de cadeia de suprimentos. Super interessante, amiga. É o lance os riscos da cadeia de suprimento, eles continuam aumentando. Como é que a gente faz justamente para mapear esses riscos e mitigar? Então, eu acho que você traz um ponto super relevante em relação ao primeiro passo. Não é sair atacando tudo e sair, agora 100% dos meus fornecedores que eram internacionais, eu vou internalizar e vou fazer perto de mim. Mas é entender, primeiro, mapeando os teus fornecedores, o teu processo, para entender, né, numa curva, e até a gente pode pegar uma curva simples, como de estoque, uma curva ABC, e falar, esse fornecedor é crítico, esse fornecedor é mediano, e esse eu não vou olhar tão próximo. Exato. Então, qual seria a solução para que a gente identifique e haja, acho que você traz um pouco disso, de não é sair
alterando toda a cadeia e tendo fornecedor... Até porque dá mais trabalho, né, amiga? A hora que a gente pensa em gerenciar Exato. 2 fornecedores diferentes, é o dobro de auditorias, é o dobro de documentação, é o dobro de visita, é o dobro do valor, é o dobro de tudo, né? Sim, então, exato. Eu acho que ter uma inteligência nesse sentido, acho que é um ótimo ponto que você trouxe em relação a determinar quais são efetivamente os que vão primeiro, segundo e terceiro. Na verdade, que é o multisourcing. O multisourcing não é uma solução viável para todas as realidades. É verdade. É super caro, é super restrito, demanda muito. Muito bem como você descreveu, e até no desenvolvimento né, desses fornecedores B, C, D. Então, uma vez que o risco é identificado, uma vez que, sim, é um item estratégico, gerador de valor e diferenciador para a organização, ele deve ter uma estratégia também aderente a esse posicionamento, porém de uma forma que realmente feche a conta, do ponto de vista serviço, disponibilidade e custo, que é um dos pilares né, fundamentais para esse tipo de análise, para a cadeia de suprimentos como um todo, e mais ainda para uma discussão dessa. Nossa, super legal esse ponto, amiga, porque acho que o passo a passo, a hora que a gente fala de gerenciamento, né, de risco, é justamente mapear, ponderar, ou seja, colocar aí numa curva de prioridades. E depois, o próximo passo é justamente esse de valor, ou seja, valorizar o risco. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, eu vou olhar aqui porque não dá para lembrar todos os termos, mas tem uma ferramenta que eu gosto muito da Association for Supply Chain Management, que chama Valor em Risco. Que justamente eles fazem isso, eles trazem de uma forma mais didática, você responde algumas perguntinhas que é justamente para você valorizar o risco. E até entender esse impacto em relação a quanto de valor efetivamente vai gerar uma vez aquele risco valorizado. Sim. Pensar em ações, quanto isso vai impactar em termos de custo e quanto vai gerar em relação a valor no final, né? E quanto que é controverso esse tema, né, Lê? Porque ao mesmo tempo que nós discutimos soluções globalizadas, cadeias globais, a gente recebe um chacoalhão, né, da vida, do mundo, e a gente começa a repensar o modelo. Fala um pouquinho, amiga, sobre essa questão de repensar o modelo e trazer um pouquinho mais para perto, no sentido de qual a estratégia seria a mais eficiente, seria a mais adequada, pensando aí em um pouco nesse conceito que a gente vem falando de friendshore e nearshore, de ter um pouco mais internalizado a questão, né, dos fornecedores e da cadeia produtiva. As organizações que desenham e determinam a própria cadeia, eu acho que tem até mais poder, até para fazer essa análise, tomar as decisões e desenhar a solução de acordo com a realidade do negócio. Mas a minha grande preocupação e minha question mark aqui é sobre as organizações que desenham as soluções globais, que é aqueles famosos contratos globais. Ai, sei. Os contratos globais são desenhados de acordo com um padrão, certo? Um modelo. É verdade. E pontos semelhantes, né, entre todas as operações que estão ali inseridas. Mas o quanto que ele realmente é aderente e atende cada uma das realidades. Então, um contrato global assinado na Europa, assinado nos Estados Unidos, com cobertura global, o quanto que ele viabiliza, o quanto que ele conhece, o quanto que ele cobre um risco da América Latina. Não cobre, amiga.
A gente chegou nessa mesma resposta para diversos elementos, certo? Diversos produtos que nós tivemos, que nós enfrentamos, stockout, falta, ruptura durante a pandemia. É verdade. É um questionamento. Então, será que faz sentido? Aqui eu estou trazendo diversos serás, porque eu acho que a gente precisa fomentar essas perguntas. Será que faz sentido esse modelo de funcionamento, contratos globais, que viabilizam até condições financeiras muito mais arrojadas, vamos dizer assim, do que você ter negociações pontuais para cada uma das operações. Uhum. Então, é uma oportunidade também de ser desafiado, ser repensado, inclusive para a gente trabalhar nesse sentido de mitigar realmente os riscos, certo? Não, eu acho que faz todo sentido, e até pensando em oportunidade que você mencionou, recentemente eu vi que aqui no Brasil, e fazendo um paralelo, né, com o mercado brasileiro e todas essas notícias que a gente viu, eu acho que abre uma oportunidade. Recentemente, um professor da Universidade de Seul esteve aqui no Brasil e a convite do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, justamente para falar que nessa briga, né, entre Estados Unidos e China, briga entre aspas, né, mas nessa discussão entre Estados Unidos e China, a Coreia tem tentado ficar ali no meio do caminho. E aí que o Brasil poderia se tornar um polo produtor de semicondutores para a região. Então, até pensando nessa oportunidade que poderia surgir diante de uma questão geopolítica, a gente pode ter uma oportunidade, né? O Brasil, ele já, hoje, como a gente comentou no episódio 1, a gente tem aqui a nossa Zona Franca, que acaba comprando e consolidando e fazendo esses materiais. Hoje a gente já tem essa tecnologia aqui no Brasil para poder fazer esses chips, esses semicondutores, e um potencial de mercado para exportação, para explorar e, quem sabe, aproveitar aí uma oportunidade, né? Eu acho que é uma oportunidade que surge bem em linha com esse questionamento que você está fazendo. Bom, eu acho que é isso, né, amiga? Sim, é isso. Acho que é uma pauta muito ampla. Acho que merece, e a gente vê muitos movimentos também. É muito legal falar de duas apaixonadas por supply chain, discutindo supply chain, mas é muito sensacional você discutir um desafio tão grande como este, porque é muito complexo, realmente desafiador, realmente ele é composto de diversos componentes que podem variar demais. Então, quando a gente fala de gestão de riscos em supply chain, rupturas, gestão de contratos, fornecedores, tudo isso é muito enriquecedor e a gente vê muitos estudos, muitas ações e movimentos nesse sentido, realmente repensando, né? Todos esses exemplos que você trouxe de novas fábricas, de realmente a internalização de produções que antes eram 100% globais, mostra que não estamos satisfeitos com o desenho das cadeias que nós temos hoje. Exato. Mas temos um longo caminho ainda a percorrer. É verdade, é verdade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu também, super espero. Curte a gente lá no canal. Esse é o Supply on the Pod. Comente, compartilhe com a gente ideias para os próximos episódios e a gente se vê por aqui. Até o próximo. Até mais.